prever o futuro. Ah, isso é uma obsessão humana, não é? A gente sempre quis saber o que vem pela frente. E essas previsões, sabe, elas acabam dizendo muito mais sobre as esperanças e os medos de quem as fez do que sobre o futuro em si. Então, que tal a gente dar uma olhada nessas visões e ver o que o pessoal do passado acertou e o que eles erraram feio sobre o nosso presente? E para começar, olha só essa pérola de 1968. Não ficarei surpreso se no meu aniversário de 92 anos eu puder dar uma volta em um carro antigravidade. Bom, spoiler, a gente não tem carro antigravidade. É uma previsão otimista pra caramba e completamente errada. Mas, fala sério, ela captura perfeitamente o clima da época, né? Era era espacial, corrida pra lua, uma época em que parecia que tudo era possível. A galera realmente acreditava que carros voadores estavam logo ali na esquina. Tá, então a gente não teve carros antigravidade em 2020. Fica a pergunta, no que a gente acertou então? Se aquelas visões mais, digamos, fantásticas não aconteceram, o que foi que previram que se tornou realidade, de um jeito até surpreendente? Chegou a hora de dar uma olhada no boletim do passado. Então vamos nessa. Vamos fazer uma análise rápida aqui do que previram para o ano de 2020 e separar o que foi acerto, o que foi erro e o que ficou ali, no quase. E olha só, um acerto em cheio. A previsão era que os computadores se tornariam invisíveis, estariam embutidos em todo lugar. E não é que acertaram? Pensa bem, hoje a gente tem computador na parede, no relógio de pulso, nos assistentes de voz. A tecnologia virou parte da paisagem, tão presente que a gente mal percebe que ela está ali. É exatamente isso. Agora, uma outra previsão que também se concretizou, mas de um jeito que dá até um arrepio. A ideia de que todos os nossos movimentos seriam rastreados. E, pois é, acertaram de novo. A questão da privacidade virou um dos maiores debates do nosso tempo. Nossos celulares, os sites que a gente visita, tudo isso cria um rastro digital, uma sombra que nos segue o tempo todo. A coleta de dados virou o nosso dia a dia. Mas nem tudo foi acerto, claro. Olha essa, os livros de papel estariam mortos. Errado, completamente errado. Em 2018, por exemplo, foram vendidos mais de 670 milhões de livros impressos. O digital tem o seu lugar, óbvio, mas a indústria do livro de papel continua firme e forte. Isso mostra que algumas tecnologias têm uma força que a gente subestima, talvez por causa daquela sensação de virar a página que tela nenhuma consegue imitar. E agora a gente chega na categoria do quase, a previsão de que teríamos carros totalmente autônomos. Bom, a gente vê testes por toda parte, empresas investindo pesado nisso, mas aquela visão de cidades inteiras com carros andando sozinhos, isso ainda não aconteceu. A tecnologia existe, está avançada, mas a autonomia total para todo mundo ainda não é uma realidade. A gente está chegando perto, mas o lá ainda não chegou. Olha só que interessante. Outra previsão que chegou muito, mas muito perto mesmo, foi a da população mundial. Lá em 1994, a projeção era de que a gente bateria 8 bilhões de pessoas em 2020. O número real, 7,7 bilhões. É uma margem de erro minúscula, o que mostra como a análise demográfica pode ser precisa. Ok, isso tudo levanta uma questão importante. Por que as previsões erram? Especialmente aquelas que dependem de como as pessoas vão se comportar. A resposta, muitas vezes, não está na tecnologia, mas sim nos nossos próprios pontos cegos. E o nome disso é miopia social. É a tendência que a gente tem de focar tanto no avanço da tecnologia, no aparelho novo, no software mais rápido, que a gente acaba subestimando as grandes mudanças sociais e demográficas. É como se a gente ficasse olhando só para o motor do carro e esquecesse de quem está dirigindo e para onde a estrada está indo. A tecnologia é só uma parte da história. E o maior exemplo disso, o ponto cego gigantesco dos futuristas do passado, foi o aumento imprevisto da participação das mulheres na força de trabalho. Foi um aumento de mais de 30%. Ninguém previu isso direito. E essa mudança social, sozinha, redesenhou a economia e a vida dentro de casa de um jeito muito mais profundo do que qualquer tecnologia que eles imaginaram na época. Foi uma transformação que nenhum computador ou robô conseguiu fazer. E isso tudo nos traz para o agora. Ou melhor, para o futuro bem próximo. A gente está falando de 2026 como um ponto de virada, um momento em que um novo tipo de tecnologia começa a fazer mais do que só automatizar tarefas. Ela começa a pensar e agir por conta própria. O nome dessa revolução é IA agêntica. E a diferença aqui é crucial, é fundamental. Pensa assim, não é mais uma ferramenta que você dá um comando e ela te dá uma resposta. Não, é um sistema que recebe um objetivo bem complexo, tipo, descubra um novo remédio. E ele gerencia todo o fluxo de trabalho para chegar lá, sozinho. É como ter um gerente de projetos de IA.
E na prática, olha como isso se encaixa. A IA agêntica vai lá e desenha os protocolos de pesquisa, aí entram os chips fotônicos, que resolvem equações super complexas e aceleram as simulações de um jeito absurdo, e para fechar, os gêmeos digitais simulam testes clínicos, validando as ideias e diminuindo o erro humano. O resultado? O que antes levava anos para ir da ideia à descoberta, agora pode levar meses, quem sabe até dias. Simplificando ainda mais, imagina o fluxo de trabalho de um agente desses. Primeiro, ele projeta um composto para um novo medicamento. Segundo, ele simula como esse composto interage com o corpo, com uma célula. Terceiro, ele analisa os resultados. E quarto, com base nisso, ele refina o projeto do composto e começa o ciclo todo de novo. E de novo. É um ciclo contínuo, autônomo, muda completamente a forma como a gente faz ciência. Certo. Se 2026 é esse ponto de inflexão, essa grande virada, para onde essa estrada nos leva? Vamos fazer um exercício de imaginação e pular 50 anos no futuro. Bem-vindos a 2076, o mundo moldado pela união de inteligência artificial, biologia e energia. Esse mundo tem um nome, é a Revolução Neonoética, a Era do Novo Conhecimento. É um tempo em que a nossa relação com o saber muda para valer. Os agentes de IA viram parceiros de pensamento, ajudando a gente a raciocinar. As interfaces cérebro-computador tomam o lugar das telas. A biologia se torna programável para otimizar nossa saúde e longevidade. E com a manufatura automatizada e energia abundante vinda do espaço, as coisas se tornam praticamente de graça. E toda essa abundância, claro, transforma completamente o significado do trabalho. Se em 1976 o trabalho era para quase todo mundo uma questão de sobrevivência, em 2076, com as necessidades básicas garantidas pela automação, trabalhar vira uma escolha. Vira uma busca por propósito, por criatividade, por algo que dê sentido à vida. Isso cria uma economia totalmente nova. A gente passa a ter abundância de energia, de materiais, de produtos. E o que se torna raro, o que vira o bem mais precioso nesse mundo, não é nada físico, é algo existencial. Propósito, desafio, significado. A economia deixa de ser sobre gerenciar o que falta e passa a ser sobre gerenciar o que sobra. Então, olhando para essa jornada toda, para esse arco de um século, o que a gente vê é uma transformação gigantesca. Não só na nossa tecnologia, mas na nossa relação com ela. E, no fim das contas, com a gente mesmo. A gente pode resumir esse progresso em 3 grandes eras. A gente saiu lá de 1976, da era mecânica, onde o foco era automatizar o trabalho braçal. A gente está entrando agora, em 2026, na era agêntica, focada em automatizar fluxos de trabalho inteiros. E a gente caminha para 2076, a era neuroética, onde o foco é a parceria cognitiva, onde a tecnologia vira uma extensão do nosso pensamento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Assim como o pessoal de 1970 teve o seu grande ponto cego social, qual será o nosso? Hoje, com todo mundo falando de inteligência artificial, de biotecnologia, de ir para Marte, que grande mudança social ou demográfica a gente está deixando passar batido? Qual é a peça do quebra-cabeça que a gente nem sabe que está faltando? Bom, essa é a pergunta que só o futuro vai poder responder.